Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos começando mais um culto matinal. Você já ouviu o louvor, você já cantou junto, porque eu estava aqui cantando, graças a Deus por esse maravilhoso louvor. Estamos iniciando em nome de Jesus mais um culto matinal e quero te pedir que você participe ativamente desse culto. Mas como você pode participar tão distante de nós? Primeiro, diga de onde você é. Diga como está o tempo aí na sua casa. Está chovendo? Está sol? Você está assistindo com quem? Está sozinho? Está sozinha? Está com a família? Diga para a gente, por favor. Nós queremos saber de onde você está falando e com quem você está participando deste culto. Bem, nesse instante, nós vamos direto para o texto bíblico dessa manhã. Nós vamos ler a palavra de Deus e orar. Atentemos para o texto bíblico e também para a oração dessa manhã. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Refletindo neste texto, vamos reverentemente nos prostrar perante a face de Deus e vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, nós reverentemente nos prostramos diante de Ti nesta manhã, nós aqui, juntos, e também os Seus filhos nas casas deles, querido Deus. Tu sabes todas as angústias, todas as aflições que temos passado, não apenas com essa pandemia, mas também com a questão financeira, com questões familiares, Senhor. Essa quebra de rotina, essa mudança repentina no nosso país, no nosso planeta, provocou muitas divergências, muitas confusões, muitos conflitos. E nessa manhã, Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha trazer harmonia para os lares, paz, alegria. Queremos te agradecer também, Senhor, pela noite que tivemos e pelo dia que amanhecemos. Mas, Senhor, ensina-nos a viver ao teu lado. Ensina-nos a confiar em Ti para que os problemas tenham as soluções adequadas. Dê-nos a Tua paz, dê-nos o Teu perdão, dê-nos também o Teu poder. Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui juntos, podemos continuar agradando a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. Escreva aí no chat a sua gratidão, escreva também o seu pedido de oração, e eu te peço, escolha por quem você vai orar, e declare aí no chat por quem é que você vai orar. E eu quero que você diga aí no chat a seguinte resposta, escreva aí por favor, você gostou da mensagem de ontem? Você não viu a mensagem de ontem? Você tem a oportunidade de vê-la assim que terminar esse culto. Sabe por quê? As mensagens ficam gravadas. Os cultos ficam gravados. E por isso que é importante
que você compartilhe com outros, que você dê o seu like, porque assim o YouTube percebe que aquela mensagem, aquele culto, aquele programa, aquele vídeo é relevante para outras pessoas. E aí ele transfere para outros. Por isso te pedimos, dê o seu like, compartilhe esse culto, porque assim você estará sendo um missionário virtual, uma missionária virtual. Tá bem? Como nós dissemos já, neste mês nós estamos relembrando verdades eternas e queremos agora convidar você a elevar seus pensamentos a Deus, a abrir seu coração, para que nós juntos possamos rever um tema muito importante que será apresentado para você neste momento. Ouçamos com atenção. Olá, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. Juntos vamos então mais um dia, começar o dia com Jesus e aprendendo mais da sua palavra. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é um tanto desafiador, pelo menos para mim, imagino que para alguns de vocês também, que é a questão da confiança. Mas, apesar de ser um pouco desafiador em alguns momentos, é algo imprescindível que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Afinal, não tem como ter um relacionamento com Jesus ou com qualquer outra pessoa sem confiança, certo? E para nós começarmos a reflexão de hoje, eu quero relembrar com vocês duas histórias bem conhecidas que se encontram ali no Novo Testamento. E ambas as histórias são bem semelhantes em alguns aspectos e trazem lições muito importantes para nós. As duas histórias se passam em alto mar e com um barquinho e uma tempestade. A primeira história, Jesus e seus discípulos estão se dirigindo a uma região onde não era muito habitada por judeus, havia mais habitantes pagãos, poucos judeus, e Jesus estava indo ali com seus discípulos a fim de encontrar um local um local mais retirado de descanso, porque Jesus estava muito cansado. Imagino que os discípulos também, né? Depois de um dia de muito trabalho, curou muitas pessoas, ensinou, e Jesus era humano, né? Então ele também se cansava. Tanto que no próprio trajeto ele já encontrou ali um cantinho na polpa do barco e descansou, começou a dormir. Tudo estava tranquilo, até que veio uma grande tempestade que chacoalhava o barco para lá e para cá e os discípulos achavam que iam até mesmo morrer. Até as suas habilidades de pescadores experientes não estavam adiantando de nada. E vendo essa realidade, eles começaram a se desesperar e então se lembraram por ordem de quem eles estavam fazendo aquela pequena viagem. Lembraram-se de Jesus e começaram a clamar a ele por ajuda. Mas o som, o rugido da tempestade abafavam suas vozes e eles não obtiveram resposta. Não ouviam resposta nenhuma. E a escuridão também da noite não permitia que eles enxergassem a Jesus. E em meio ao seu medo e desespero, começaram até mesmo a duvidar que ele estivesse ali. Será que Jesus não tinha abandonado a eles? Será que Jesus não tinha saído dali? Porque não os respondia, eles não podiam vê-lo. Então começaram a duvidar. Sua fé vacilou. Mas, num dado momento, o clarão dos relâmpagos permitiu que eles enxergassem a Jesus, que estava dormindo serenamente e imperturbado pela tempestade. E aí, então, eles continuam clamando cada vez mais alto, ainda não tinham respostas, até que um momento, seus gritos despertam a Jesus. E, ao contrário deles, Jesus não acorda assustado, coisa nenhuma, mas acorda calmo, tranquilo, com uma celeste paz transparecendo em seu rosto. Os discípulos veem em seu rosto o esquecimento de si mesmo, uma tranquilidade. E então Jesus estende os seus braços, as suas mãos e fala ao mar: cala-te, aquieta-te. Então ele se dirige aos discípulos, o mar imediatamente já se acalmou, as nuvens se dissiparam, as estrelas apareceram novamente e Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? A segunda história é bem parecida. Também se passa num barco em meio a uma tempestade, mas diferente da primeira, os discípulos estavam agora indo em direção a Cafarnaum e Jesus não estava ali com eles. Ele despediu a multidão, despediu os discípulos também e subiu ao monte para orar. E enquanto ele estava lá orando, passou horas orando, falando com o Pai, intercedendo pelos discípulos, inclusive.
Então começou uma tempestade. Os discípulos novamente naquela euforia, naquela tentativa de tentar salvar o barco, salvar a si mesmo, desesperados, em meio ao seu medo e desespero, anelavam, desejavam ardentemente a presença do seu Senhor. Mas Jesus, lá de longe, lá do monte de onde ele orava por eles, ele já não tinha se esquecido dos seus filhos, mas ele observava o barquinho, observava onde eles estavam e cuidava deles. Como uma mãe cuida de seus filhos, ele estava zelando por eles também. E a partir do momento que eles começaram a clamar por ajuda divina, essa ajuda foi ao seu encontro. Jesus foi caminhando sobre as águas e o clarão dos relâmpagos novamente permite que eles enxerguem a Jesus, mas dessa vez eles não veem claramente, só veem o vulto vindo em sua direção. Primeiramente, eles pensam ser um fantasma indo em sua direção para lhes causar algum mal. Jesus então continua caminhando e faz como se fosse passar por eles e caminhar direto. Mas aí os discípulos conseguem ver que é Jesus, reconhecem o Jesus e clamam a ele. Jesus então volta e diz: não temas, sou eu. Pedro então, o sanguíneo do grupo, super eufórico, feliz, porque era Jesus, ele então clama: Jesus, Senhor, se és tu, me chama para ir até a sua direção, até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, e Pedro vai, caminhando sobre as águas. Enquanto ele manteve os seus olhos fixos em Jesus, a sua confiança em Jesus, nada aconteceu. Mas ele começou a confiar em si mesmo, se sentir confortável, olhou para trás para os seus amigos, os companheiros que estavam no barco, mas a tempestade ainda estava acontecendo, o vento soprando, uma onda se colocou em meio entre ele, Pedro e Jesus, e por um momento ele não conseguiu enxergar o rosto de Jesus e sua fé vacilou, sua confiança vacilou. E ele começou a afundar. E ele então clama: Senhor, salva-me, por favor, socorro. E Jesus estende o seu braço e salva a Pedro. E ele faz uma pergunta semelhante à primeira que ele fez aos discípulos da outra vez. E diz a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Em outras palavras, por que é que a sua fé vacilou? Por que você não confiou em mim, homem de pequena fé? Essas duas histórias são bem semelhantes, cada uma traz várias lições que nós podemos tirar, mas eu quero atentar aqui para 3 lições em específico que elas têm em comum. A primeira lição é que tempestades sempre vêm. Não tem jeito, são inevitáveis. Tempestades aparecem, surgem em algum momento da nossa vida, não tem jeito. E o interessante de se notar é que nas duas histórias, as tempestades vieram após um dia maravilhoso. Em um desses episódios, o Espírito de Profecia fala que o dia havia sido perfeito. Estava tudo tranquilo, mas aí, de súbito, vem uma tempestade. E assim acontece muitas vezes em nossa vida. Estamos numa fase super legal, super gostosa, super feliz, e aí vem uma bomba. Vem um tormento, vem uma tempestade. E eu não digo aqui somente das coisas maiores, dos problemas gigantescos, mas existem vários tipos de tormenta, vários tipos de tempestades que podem surgir na nossa vida. Às vezes, você está passando por um problema, por uma dificuldade, uma tormenta, uma tempestade que só você sabe. Um conflito interno que ninguém mais sabe. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu cônjuge, nem a pessoa que mora com você, o seu responsável, ninguém sabe. Só você e Deus. Isso é inevitável. Tempestades sobrevêm à nossa vida. Mas sabe de uma coisa? São nesses momentos de dificuldade, de tormento, de tempestade, que a nossa fé é provada. Que a nossa confiança é provada e deve ser exercitada. Sabe aquele hino, aquela frase de um hino do Inário que diz assim: o ouro na chama duplica o valor? É assim conosco também. Quando a gente passa por uma provação e a gente confia, a gente segura na mão de Deus e vai literalmente, a gente confia no seu poder, na sua providência, então a gente sai mais forte dessa provação. A nossa fé é exercitada, o nosso caráter é provado e moldado cada vez mais à semelhança de Cristo. As provas são obreiras na vida do cristão, se encaradas da forma correta. Então a primeira lição é: tempestades sobrevêm, mas eu confiarei. É isso que a gente precisa ter em mente.
Eu confiarei, mesmo em meio às tempestades. E aí, a segunda lição que nós podemos tirar é que, muitas vezes, muitas vezes nesse momento de tristeza, nesse momento de provação, de tempestade, quando nós passamos por esses momentos difíceis, ao invés de nós voltarmos imediatamente o nosso olhar a Cristo, infelizmente, muitas vezes nós agimos como os discípulos. Nós caímos no erro de tomar tudo em nossas mãos, de tentar por nossas próprias forças salvar a nossa vida, a nossa pele, manter o nosso barquinho ali em equilíbrio, sem afundar, resolver os nossos problemas e deixamos que a nossa fé, a nossa confiança se desfaleça, balance, caia. E essa segunda lição, na verdade, tem a ver com nós não deixarmos que isso aconteça. Apesar desses momentos difíceis que nós somos tentados a isso, nós devemos não apenas dizer, eu confiarei, mas de fato confiar. Sabem de uma coisa que é muito interessante, muito importante, um tanto pesado? É que a nossa falta de fé magoa o coração de Jesus. Isso a gente pode ver pela forma com que ele se dirige aos seus discípulos após acalmar o mar. O próprio Espírito de Profecia diz que Jesus olha para os discípulos magoado e faz aquela pergunta. E pergunta a eles, por que é que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Semelhante pergunta ele faz a Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E muitas vezes ele faz essa pergunta para a gente também. E sabe quando é que ele faz essa pergunta aos discípulos e a Pedro? Após salvá-los. Após aquietar o mar, após estender a mão e salvar a Pedro, ele então faz essa pergunta. Sabe por quê? Porque no momento de provação, de tormenta, é esse momento que nós precisamos exercitar a nossa fé, demonstrar a nossa confiança em Jesus. Eu falei que é um assunto meio desafiador, né? Porque de fato é. Mas quando nós aprendemos a confiar em Cristo, a gente vê que a gente consegue encarar as coisas de uma forma diferente, melhor. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas a confiança em Cristo muda tudo. E é nesse momento, especialmente nesses momentos de dificuldade, que nós precisamos demonstrar essa confiança, porque nos momentos bons é muito fácil. Agora, nos momentos difíceis é que começa a complicar um pouco mais. Mas mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos dizer e agir como tal, né? Eu confiarei. Por fim, mesmo que em alguns momentos, em algumas situações difíceis, pode não parecer, nós podemos ter a certeza de que Cristo está ao nosso lado. E por isso, porque Cristo está ao meu lado, eu confiarei. Às vezes, ele está ali um pouco quietinho, como na primeira vez, no primeiro episódio, Jesus estava ali no barco, mas estava quietinho, dormindo, tranquilo. Às vezes, ele está um pouquinho aparentemente mais distante, como estava no segundo episódio, mas de forma alguma ele deixou de olhar e de cuidar por nós. Muito pelo contrário, como eu já falei no segundo episódio, ele não estava fisicamente ali com os seus discípulos, mas ele estava lá orando por eles, estava olhando também a eles. Então ele estava com eles, em espírito, em amor, em cuidado, e assim ele está sempre conosco também. Às vezes nós achamos que ele não está presente, nós não recebemos uma resposta que nós gostaríamos, mas ele está ali. Às vezes é só um espere para que nós possamos aprender a confiar nele. E no momento certo, que ele sabe que é a hora certa, ele vai nos ajudar, ele vai agir por nós. Sabe aquela frase, aquele verso de Salmo 37:5, que é tantas vezes repetida? Nós precisamos colocar em prática. Entrega teu caminho ao Senhor, seja o que for que você esteja passando, entrega ao Senhor. Mas não só isso, mas confia nele e o mais ele fará. Percebe a sequência? Entregue, confie e veja agir de Deus. Isso é muito importante. Primeira lição, tempestades sobrevirão, mas eu confiarei. Segunda lição, mesmo que sejamos tentados a tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos e deixar desfalecer a nossa fé, eu confiarei. Terceira lição, Cristo sempre está conosco, por isso eu confiarei.
Para concluir, eu queria ler com você, quero ler para vocês um trecho do Espírito de Profecia, do Caminho a Cristo, que eu gosto muito. Eu tenho certeza que vai ser um alento a muitos corações ansiosos aqui esta manhã. Diz o seguinte: quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite, quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note, não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crêssemos nisso, de fato, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Haveríamos de desfrutar então um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Você quer desfrutar desse repouso de alma também? Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só para fechar, sabe a confiança, a fé que Jesus demonstrou ali quando estava dormindo imperturbado naquela tormenta? Não foi o lado divino dele que estava demonstrando isso. Seria muito fácil assim, né? Mas o Espírito de Profecia fala que foi o humano, apegado ao Senhor, ao Pai Celeste, a sua fé nele. Foi o poder divino que acalmou o mar, a tempestade. E essa mesma fé e confiança que Jesus demonstrou naquele episódio, nós também podemos ter. Por isso, entrega teu caminho ao Senhor. Confia e o mais ele fará. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado por tão grandiosa mensagem. É muito importante que nós possamos estar sempre atentos para permanecermos com os nossos corações abertos e aprendermos cada dia mais sobre este maravilhoso Jesus. Queridos, queremos te pedir agora que vocês, mais uma vez, estejam atentos, estejam contritos e com os pensamentos elevados a Deus, porque iremos falar com Ele. No final deste culto matinal, iremos orar, iremos novamente louvar ao Senhor, e por isso te pedimos que você eleve seus pensamentos a Deus. Estamos terminando mais esse culto matinal. Espero que você tenha tido a oportunidade de escrever aí a sua gratidão, mas se você ainda não escreveu, ainda dá tempo. Espero que você tenha escolhido por quem você vai orar, mas se você ainda não escolheu, ainda dá tempo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia e até amanhã. Tchau. Querido Deus, estamos aqui em Tua presença mais uma vez, em mais uma manhã desta semana maravilhosa de programação, agradecendo a Ti pelas bênçãos recebidas. Mas estamos aqui por um motivo especial, uma oração de intercessão em prol dos pedidos que foram mencionados aqui no chat. Sabemos que todos nós estamos passando por um momento crucial, importante e incomum em todo o planeta, mas nós sabemos que acima de qualquer dificuldade, nós temos um Deus que olha por nós. Pudemos nesta manhã concluir que não estamos sozinhos, não fomos abandonados, temos Jesus do nosso lado, basta nós confiarmos. Neste momento eu coloco em Tuas mãos, ó Jesus, todos esses pedidos que foram mencionados e aqueles que estão no nosso coração, que Tu possas cuidar de nós, que Tu possas resolver os problemas conforme a Tua vontade e que possamos esperar em Ti, confiando em Ti. Amém. Traga ao nosso coração, ó Deus, a esperança, a salvação, a alegria e a paz que precisamos. Amém. Pedimos tudo isso e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Jesus tranquilo.
em paz navegar. Jesus se aproxima, andando sobre o mar, e chama Pedro para o encontrar. Então um forte vento começa a soprar, e ele afundando diz: Senhor, vem me salvar. Se as ondas da vida são fortes e tu pensas que vais afundar, as trevas da noite te impedem de olhar, as mãos estendidas para te resgatar. Se Jesus estiver no teu barco, a tormenta não vai te abalar. Ele comanda os ventos e o mar, pode fazer tua vida em paz navegar. Se as ondas da vida são fortes e tu pensas que vai